Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe, hoje eu trago você os preparativos e as projeções para essa semana com base no calendário econômico. Vamos falar um pouquinho sobre quais eventos econômicos tendem a implicar em volatilidade nos próximos dias para que você não seja pego de surpresa. Até que enfim, parece que entramos no Uptober, em meio a essa grande alta do Bitcoin, beirando os US$ 70.000. Vamos falar um pouquinho sobre isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa, para a gente fazer primeiro uma breve recapitulação do que aconteceu nessa última semana e, claro, nesse mês de outubro, e depois o que nos aguarda para os próximos dias, para essa semana que entraremos a partir de amanhã, segunda-feira. Primeiro, essa breve recapitulação, acompanhamos o mês de outubro bem movimentado, uma primeira semana trazendo inclusive um sentimento bem negativo, Bitcoin caindo e que foi se recuperando ao longo do mês, né? Na primeira semana, vimos a semana focada em dados relacionados ao mercado de trabalho, como payroll, jobs, ADP, dentre outros dados que vieram acima das expectativas, mostrando para a gente que esse pilar da economia segue robusto e melhorou um pouco do que das últimas divulgações aí nas últimas semanas e também nos últimos meses. Na segunda semana do mês de outubro, o foco ficou a inflação. A inflação, o CPI foi divulgado e o PPI também. O CPI ficou um pouquinho acima das expectativas, é verdade, o que levantou alguns alertas de que a inflação poderia estar saindo dos trilhos com o aquecimento da economia, e o PPI foi divulgado dentro dos conformes. O mercado ficou com um pouco de medo, né? Alguns dirigentes do Fed, alguns membros ligados ao FOMC ficaram com um certo pé atrás de trazer novos cortes de 0,5 ponto percentual e por isso o mercado parou de cogitar essa possibilidade para a próxima reunião do dia 7 de novembro e começou a estipular como provável medida do Fed de política monetária um novo corte de 25 pontos. Nessa última semana, vimos uma semana um pouco mais vazia, onde os holofotes foram voltados mais para a China, até porque nos Estados Unidos não vimos grandes emoções, não vimos grandes dados econômicos. Na quinta-feira, que foi o principal dia dessa semana, vimos cortes de juros na zona do euro, além também de pedidos iniciais por seguro-desemprego dentro dos conformes nos Estados Unidos e, claro, os dados relacionados à economia chinesa, segunda principal economia do mundo, que trouxe para a gente dados acima das expectativas, ou seja, o mercado tinha uma expectativa na sexta-feira de reagir a essa divulgação que ocorreu na noite de quinta-feira, ou seja, a sexta-feira nós teríamos aí essa digestão do mercado por esses dados divulgados. Eu trago a vocês agora, já que esse é o meu primeiro vídeo depois desse último vídeo de quinta-feira passada, falando um pouquinho sobre como funcionou o mercado nessa última sexta. As bolsas na Europa operaram mistas após os dados econômicos na China e, claro, com o BCE na véspera, trazendo para a gente um corte de juros, como eu já comentei. A China divulgou essa bateria de dados econômicos mais animadores do que muita gente pensava após recentes temores sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo. Falando para vocês sobre esses dados, o PIB chinês teve uma expansão vindo um pouquinho acima das expectativas e, além disso, mostrou sinais de recuperação, com a indústria do varejo também surpreendendo positivamente durante o mês de setembro. O principal pilar que ainda deixa muita gente aflita e que possivelmente possa implicar em novos pacotes de estímulos por parte da segunda principal economia do mundo. Muito em breve veremos discursos do ministro de Finanças da China, que deve inclusive ocorrer amanhã, segunda-feira, nessa madrugada aqui, horário de Brasília. A tendência é que ele venha comentar se teremos ou não novos estímulos. Então vai depender dessa análise que vai ser feita dos dados econômicos divulgados, e o pilar de mercado imobiliário, como a gente vinha falando, ainda segue muito desaquecido e pode ser por conta desse pilar que novos estímulos sejam estipulados. Caso isso aconteça, possivelmente isso será uma medida favorável para o mercado dos criptoativos, que historicamente vem se beneficiando com essa injeção de liquidez por parte da China. Portanto, depois dessa breve recapitulação, onde vimos semanas bem diferentes durante todo esse mês, do mercado de trabalho, da inflação, depois China nos holofotes, agora entraremos na quarta semana do mês de outubro, onde veremos uma semana bem mais vazia no que se diz a dados econômicos. A segunda
segunda-feira, como eu comentei, veremos muito possivelmente esse discurso do ministro de Finanças da China, que deve trazer para a gente um posicionamento sobre potenciais novos estímulos ou não. Caso positivo, é bem provável que o mercado reaja de forma positiva, principalmente falando sobre o mercado dos criptoativos. Caso negativo, muito possivelmente ou vai reagir negativamente ou vai ficar de maneira neutra durante esse próximo dia, durante a segunda-feira. Na reabertura dos mercados, falando um pouco mais além de China, veremos discursos de membros ligados ao FOMC. E durante essa semana, todos os discursos serão extremamente importantes, porque, como a gente bem sabe, durante períodos que antecedem a reunião do FOMC, nós temos algo chamado de período de blackout, que é basicamente um período onde os membros ligados ao FOMC não podem dar discursos, deixar opiniões e falar sobre a situação econômica do país. Como todos nós sabemos, a próxima declaração do FOMC acontece no dia 7 de novembro, e o período de blackout, esse período que os membros não podem falar mais nada, ocorre a partir do dia 26, ou seja, a partir do próximo sábado, o que diz pra gente que no dia 21, 22, 23, 24 e 25, que é justamente os próximos 5 dias dessa semana, serão os dias mais importantes, porque veremos essas falas e a partir disso o mercado vai precificar ou um novo corte 0,25 ou então as taxas se mantendo inalteradas. Como a gente pode ver dentro do FedWatch aqui do CME, nesse momento o mercado estipula 99% de probabilidade de um corte de 0,25. As probabilidades nas últimas horas, ontem inclusive, eram de quase 10% para que as taxas se mantessem estáveis. Eu não sei especificamente o porquê que essa probabilidade foi tão alterada nas últimas horas, não sei se inclusive há um erro, até porque, utilizando como base aqui também o Polymarket, a gente pode notar que as probabilidades inclusive seguem iguais, né? Ou seja, para que não tenhamos um possível corte de juros, temos 10% de chance que isso aconteça, pelo que o mercado vem estipulando, enquanto dentro do CME as chances são menores do que 1%, ou seja, algo está errado aqui muito provavelmente. Vamos aguardar aí a reabertura dos mercados amanhã segunda-feira para vermos se isso aqui se mantém ou então se essa situação vai se normalizar. E essa probabilidade que beira ali mais ou menos os 10% acontece e aumentou nos últimos dias devido a algumas falas de membros ligados ao FOMC, como por exemplo o Raphael Bostic, né, o presidente do Fed de Atlanta, que falou recentemente que ele não seria contra a uma potencial decisão do Fed de manter as taxas inalteradas, que uma cautela nesse momento seria importante. Outros membros também deixaram opiniões similares a essa nessa última semana e por isso as probabilidades que eram de cerca de 5%, 4%, praticamente dobraram, chegando até mesmo a 11% durante os últimos dias. Dando continuidade para vocês nessa semana, dentro do nosso calendário econômico, na terça-feira temos discursos de membros ligados ao BCE e inclusive da presidente do BCE, Christine Lagarde, que deve falar sobre a situação econômica da zona do euro, como também a última medida atribuída de política monetária, que foi o corte de juros que bem acompanhamos nessa última quinta-feira. A partir da quarta-feira, meio de semana, é um dia muito importante porque veremos novos discursos de membros ligados ao FOMC, como também dados de mercado imobiliário, como vendas de casas novas. E assim como em todos os períodos que antecedem reuniões, pronunciamentos do FOMC, nós teremos aqui o livro bege, que traz para a gente diferentes aspectos sobre a economia norte-americana e será divulgada nessa próxima quarta-feira. Trazendo a vocês a quinta-feira, como vamos nos aproximando do fim do mês de outubro, a temporada de PMIs preliminares começa a ser divulgada lá na zona do euro, referente ao mês de outubro, ao mês em vigência, e é importante a gente acompanhar. Além disso, assim como em todas as quintas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado relacionado ao mercado de trabalho, será divulgado em solo norte-americano, assim como também licenças de construção e vendas de casas novas. Fechando para a gente a semana, nessa sexta-feira, veremos um calendário econômico bem vazio, apenas pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos e a expectativa de volatilidade, na verdade, é esperada justamente por ser o último dia útil que os membros ligados ao FOMC
poderão dar discurso. A partir do dia seguinte, do dia 26, não será mais possível, entraremos em períodos de blackout e por isso que é tão importante essa sexta-feira aqui, porque não só marca pra gente o último dia útil da semana, muito provavelmente os mercados vão digerir os pronunciamentos durante toda a semana, como também estímulos ou não na economia da China e, claro, os dados econômicos que serão reportados nos Estados Unidos referente ao mercado imobiliário, como já falamos, e, claro, o mercado de trabalho também terão a sua importância no último dia dessa semana. E, claro, por fim, não menos importante, também veremos no decorrer dos próximos dias a continuação da temporada de balanços norte-americanos, ou seja, veremos a gigante Tesla divulgando seu balanço nessa próxima quarta-feira e, a depender de como for divulgado, o mercado também poderá reagir positivamente ou negativamente, sem contar com, claro, demais grandes empresas que também trarão as informações relacionadas aos seus balanços relacionados ao terceiro trimestre desse ano. Fechando com vocês o nosso vídeo de hoje, falando rapidamente sobre a situação em ação de preço do Bitcoin, vamos nos aproximando de 70 mil dólares em meio a potenciais novos estímulos na China, em meio a um potencial corte de juros nos Estados Unidos, em meio a um corte de juros também na zona do euro, o que traduz para a gente que existe liquidez entrando nos mercados, estamos entrando em um ciclo de afrouxamento econômico, onde possivelmente boa parte do dinheiro existente vai escoar para o mercado cripto, vai escoar para o Bitcoin, e uma prova disso é as baleias acumulando Bitcoin como nunca acumularam antes, e com isso o Bitcoin vai se aproximando novamente da sua all-time high, da sua alta histórica, e é bem possível que a gente venha novamente a namorar com uma possível quebra da alta histórica anterior. Então, muita atenção aos próximos dias, fiquem ligados no calendário econômico, muita atenção para essa reabertura de mercado na segunda-feira, com um potencial novo pacote de estímulo, e eu fecho o nosso vídeo de hoje com vocês falando rapidamente sobre a Grass, onde muito provavelmente amanhã, dia 21, segunda-feira, eles vão anunciar qual será a quantidade de tokens disponível para cada um dos participantes desse airdrop. Eu devo trazer para vocês a quantidade que a Liga recebeu no meu vídeo de terça-feira, como também a quantidade que nós estaremos distribuindo que a gente recebeu para vocês da nossa comunidade que estão sempre nos apoiando. Fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.